Oi, eu sou a Mavi e sabe o que eu tava pensando aqui? Que se tem uma coisa nesse mundo que ninguém pode dizer que eu não sou, é corajosa. Isso significa que eu não sinto medo de nada? Pelo contrário, na verdade, na grandíssima maioria das vezes que eu decido fazer alguma coisa, eu estou me cagando de medo. Só que isso não significa que eu não consiga agir diante desses medos. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque vamos lembrar que a gente tá falando com uma pessoa ali que normalmente está ansiosa. Então, assim, vamos relevar, galera, por favor. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é como você pode ser um pouquinho mais corajosa se você tá se sentindo meio borocochô, meio frangolina, sabe, na vida, nas decisões da vida. Porque nessa altura do campeonato, eu tenho certeza, minha filha, que você já percebeu que se você não for xerecuda, sabe, pra ir atrás das coisas que você quer, nada acontece. Só que aí que tá o problema, minha gente. Não é porque a gente percebe as coisas que a gente para de ter medo, que a gente para de ficar matutando as possibilidades infinitas de tudo dar errado, mas a gente para de agir por causa desse medo. É aí que a gente vai pensar. Se você tá chegando aqui agora, fique sabendo que eu sou a Mavi, eu estudo psicologia, mas eu não necessariamente trago aqui sempre coisas de psicologia. Eu trago coisas da minha cabeça, reflexões, coisas que eu preciso falar ou que eu tô sentindo assim, pô, mano, acho que tem alguém precisando ouvir isso aqui, sabe? Porque em momentos muito difíceis da minha vida, eu tava aqui, ó, com a terapia e um podcast do meu lado, assim, tipo, e isso foi o que me fez, muitas vezes, conseguir enfrentar os meus maiores medos e ser uma mulher corajosa. Então bora lá, galera. A primeira coisa que eu queria dizer aqui e deixar bem claro é que pra mim e pra pessoas que eu conheço, que eu considero também pessoas extremamente corajosas, ser corajosa, ter sabe, a habilidade da coragem, porque pra mim é uma habilidade, portanto é treinável, não significa que a gente não tem medo. Muito pelo contrário, eu percebo que as pessoas mais corajosas também são as pessoas que têm mais medos. Só que são as pessoas que aprenderam a olhar para esses medos e não deixar com que eles moldassem, com que eles ditassem como que ia ser a nossa vida, sabe? A minha vida e da vida de outras pessoas que eu também considero pessoas corajosas. Então, eu sou uma pessoa muito medrosa, muito mesmo. Eu tenho medo. Medos irracionais, assim, medos irracionais, gente. Eu tenho uma mente muito criativa, então não duvide da capacidade da minha cabeça de criar cenários extremamente catastróficos para situações aqui, ó, desse tamanico, tá? Vou trazer um exemplo aqui só para contextualizar para vocês como funciona a minha cabeça. Se eu vou no parque com a minha cachorra passear, o meu medo é, do nada, estar passando um gavião na minha cidade e ele pegar ela, levar embora e nunca mais ver. Porque com gavião eu não me garanto, entendeu? Eu não vou. Agora, com uma pessoa, que eu penso também, se uma pessoa vier aqui e catar minha cachorra na mão e sair correndo, eu me garanto que eu corro atrás e não deixo a pessoa levar minha cachorra. Se eu quer? Minha cachorra? Eu fico pensando nessas coisas. Você vê, é engraçado, né? Você me olha lá no parque e tal, tudo, ai, nossa, que lindas árvores, os passarinhos e tal. E aí na minha cabeça tá assim. Gente, o que acontece? O que eu faço? Se eu ver um cachorro correndo na direção da minha cachorra aqui agora. Aconteceu agora, o que eu faço? Levanto, pego ela, coloco ela em cima de mim, eu saio correndo, se eu correr o cachorro me alcança, como é que eu faço? E aí? Entendeu? Então, assim, tenho muitos medos na minha cabeça, medos reais, do tipo, realmente, eu posso sair, minha cachorra pode pegar. Tô dando só exemplo da minha cachorra, não sei porquê, gente, tô com hiperfoco na minha cachorra hoje. Mas ela pode sair, pegar um carrapato, eu não ver, e aí mesmo tomando remédio ele pica ela e ela morre, sabe? Coisas assim que acontecem, é um pouco mais real, mas não importa. O que importa é que temos medos para dar e vender. E não sei se você percebeu nesses exemplos que eu dei aqui,
é que uma coisa que eu aprendi sobre os medos é que eu não consigo controlar a ocorrência deles ou não. Eu não consigo controlar se realmente vai vir um cachorro e atacar minha cachorra. Eu não consigo controlar se isso aqui que eu tô fazendo agora vai dar certo, se eu vou conseguir construir um público, se eu vou conseguir me conectar com as pessoas e fazer disso um trabalho de verdade. Eu não tenho certeza se isso vai acontecer e eu não consigo controlar isso. Então, eu entendi que olhar para os medos e tentar controlar eles no sentido de fazer com que eles não aconteçam, nossa, gente, é uma perda de tempo total. Tipo assim, se você consegue controlar um problema, um medo seu, uma coisa catastrófica que você acha que vai acontecer, vai surgir outra. Com certeza, entendeu? É uma coisa que você pode ter certeza nessa vida é que vão acontecer coisas que você não estava esperando e nem sempre vão ser coisas boas, vão ser coisas ruins às vezes mesmo, tá? Não vou romantizar a vida aqui não, gente. Vamos falar a realidade. As coisas acontecem e muitas vezes, principalmente pra gente, sabe? Que não tem pai, mãe rico, que não vem de berço de ouro, que não tem 300 milhões de oportunidades a cada segundo de fazer tudo que quiser na vida, que não pode ser quem quiser de qualquer jeito, sem, sabe? Não é. A vida não é assim. As coisas ruins acontecem mesmo. E aí eu aprendi que é muito melhor aprender a lidar com essas coisas que podem acontecer do que tentar controlar elas, tentar fazer com que elas não aconteçam. Então, uma coisa que está totalmente relacionada à coragem é a capacidade de adaptação. É, menina, pois é. Por quê? Em todos os momentos que eu precisei ter coragem para fazer alguma coisa, como por exemplo quando eu fui morar sozinha com 19 anos, eu tive que olhar para outros momentos da vida em que eu consegui me adaptar, mesmo que as coisas não tenham ocorrido exatamente da forma como eu queria que ocorressem. Essa força assim que vem assim da gente quando a gente quer muito, muito, muito uma coisa e aí parece que não fazer essa coisa é assim, não é uma opção, sabe? E pra mim sempre foi essa coisa de na hora que eu tenho que decidir se eu vou ou não fazer uma coisa, eu penso, se eu não fizer, como eu vou me sentir? Extremamente mal, extremamente frustrada. Então eu vou fazer, porque se a outra opção é essa, é ficar de um jeito que eu tô infeliz, então eu não quero. Então tive esse ímpeto, segui o meu coração de ir morar sozinha, só que as coisas não deram totalmente certo do jeito que eu achei que ia dar, entendeu? Descobri na época que ganhar um salário mínimo não é o suficiente para se manter, para morar sozinha em São Paulo, sabe? Era muito mais caro do que eu pensava. Eu podia fazer muito menos coisas do que eu achava que eu poderia, né? Também mudei para um lugar que era mais perto do meu trabalho. E aí a minha ideia era gastar tipo 20 minutos da minha casa nova, né, até o meu trabalho. Descobri que com o trânsito eu ficava quase a mesma quantidade de tempo do outro lugar que eu morava, da outra cidade que eu morava, só que agora eu tava pagando o dobro de aluguel. Então sim, muitas coisas aconteceram fora do meu planejamento e eu tive que me adaptar. E eu me adaptei. E foi difícil, assim como a minha mudança para São Paulo também foi difícil, porque eu sou do Rio, né? Eu sou de Duque de Caxias. Quem for de Duque de Caxias, comenta aí, por favor. Tamo junto. E tudo isso foi difícil, gente. Tudo isso foi difícil. Mas eu tive ali que fazer um manejo, entendeu? E falar, meu Deus, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu tenho que me adaptar. É isso. A minha opção é me adaptar. Eu já tô aqui. Já tô aqui, né? Quando eu vim morar em São Paulo, eu pensei assim, por um ano eu fiquei sofrendo, que eu não queria, porque eu não queria vir passar de grama desse lugar. Mas aí depois, acho que, né, obviamente, comecei terapia também. Aí eu fui entendendo que, gente, não tenho o que fazer. Eu já estou aqui. Vou fazer essa merda ser boa, sabe? Não é sobre fazer tudo certo e dar tudo certo. É sobre aprender a se arriscar e se adaptar nas coisas que vão dar errado. Sim, vão, lida com esse fato aqui. As coisas que você tá planejando vão dar errado.
sabe? E não dá errado no sentido de que, ai meu Deus, a sua vida vai acabar, você não vai conseguir nada do que você quer, não sei o quê. Não, não é isso. Vão dar errado no sentido de que elas não vão acontecer exatamente como você está esperando que aconteçam. Então me diga, o que é mais útil? Você ficar tentando controlar tudo que acontece na sua vida, ficar tentando sumir com todos os seus medos, ou aprender a se adaptar aos desvios que a vida dá. Eu sei que tem coisas que a gente faz no automático. E, galera, entendam, eu aqui falando é uma coisa, eu agindo é outra coisa, porque é muito mais fácil falar do que fazer, né, gente? Então eu trago as coisas aqui que são problemas próprios meus, sabe? Que às vezes eu lido bem e às vezes eu não lido. E aí eu tô aqui como? Compartilhando com vocês para ver se vocês lidam melhor ou se eu lidei bem em alguma situação para ver se dá para ajudar vocês a aprender a lidar, sabe? Mas às vezes o jeito que eu lidei não vai se aplicar na sua vida também, vai ter que ter essa interpretação aí, gente. Agora uma coisa que eu queria falar é que muitas vezes quando a gente vai falar sobre ter coragem para se arriscar, para ir atrás dos sonhos e coisa e tal, muitas pessoas falam assim, você tem que pensar que se você morresse amanhã, o que ia acontecer? Você ia morrer feliz com as coisas que você fez? Ou você ia morrer arrependido de não ter ido atrás das coisas? E assim, gente, eu sei que para muitas pessoas funciona esse pensamento e tudo bem se para você funcionar, mas para mim não funciona. Porque assim, gente, eu não tenho medo nenhum de morrer. Nenhum. O meu medo, na verdade, é viver muitos anos sem fazer as coisas que eu quero fazer. Porque assim, pra mim, gente, se eu morrer amanhã, a vida que eu tive até agora, ok, entendeu? Fiz aí o que dava pra fazer, entendeu? Me arrisquei em algumas coisas, fiquei com medo e paralisei em outras, mas algumas eu ainda estou fazendo, sabe? Mas assim, ai, tanto faz pra mim. Ai, amanhã não tô mais aqui. Ok, entendeu? Se amanhã eu não tô mais aqui, pra mim não faz diferença nenhuma, de verdade. Eu não consigo ter esse medo. Mas eu tenho um medo, gente, juro. Eu tenho um medo absurdo. Eu fico extremamente triste, pra baixo, total, assim, quando eu escuto alguma história de alguém, assim, que viveu lá até os seus 87 anos sem aprender a tocar piano. E sempre quis aprender a tocar piano, sabe? Esse é o meu maior medo. O meu maior medo é esse. Passar muitos, mas muitos anos, ter uma vida longuíssima sem fazer as coisas que eu quero fazer, sabe? Eu tenho pavor. Mas daí a gente entende que, ok, então vamos aprender a se arriscar, vamos entender que os erros vão acontecer e tudo mais. Mas assim, se eu vir pra você falar, ai, gente, pode ter certeza que você vai errar, que as coisas não vão acontecer exatamente do jeito que você quer. E você tem uma ideia, como eu tenho uma amiga que tem uma ideia de que as coisas que ela quer, que ela imagina, são exatamente o que precisa acontecer na vida dela. E que se não acontecem desse jeito, ela fica bolada mesmo, ela fica extremamente chateada. E esse papo de, ai, mas vai te levar para outro caminho melhor, não consola ela, sabe? E ok, tudo bem, pode ser que não te console também. Mas, pela minha experiência, não é que meus erros me levaram para outros lugares, tipo, para lugares melhores, no sentido de, sei lá, eu queria morar na esquina da praia e eu acabei morando na beira da praia. Não, não é isso. É que a minha experiência com os erros que levam para lugares diferentes do que os que eu estava planejando é que eles muitas vezes me mostram que eu era incapaz, pelas minhas vivências, de sequer desejar algo incrível que eu tenho hoje. Porque eu nem sabia que isso existia. E vou falar, gente, isso para quem nasceu pobre, para quem veio de uma família pobre, é muito normal. Porque tem coisa, gente, que pra gente nem existe, a gente nunca nem ouviu falar, sabe? Então como é que a gente vai desejar uma coisa que a gente nunca viu? E às vezes os erros, eles levam a gente exatamente para esses lugares que a gente nunca viu, que a gente nem tinha ouvido falar, que a gente nem sabia que existia, mas que são
muito bons pra gente, que são muito melhores muitas vezes do que o que a gente tinha imaginado, porque o nosso repertório não era um repertório capaz de fazer a gente sonhar tão alto quanto a vida poderia levar a gente, sabe? E eu entendi isso, que muitas vezes eu, por não ter tido muito contato com realidades de muitas oportunidades, de prosperidade, de abundância e coisa e tal. Ai, eu odeio essa palavra abundância. Ai, que horror, odeio que fala essa palavra. Mas no sentido assim, gente, de que a gente sabe que muitas vezes para um jovem, para um adolescente pobre, o problema não é nem não ter dinheiro, é não ter a possibilidade de ter dinheiro, sabe? Então, eu sei que pra mim, pelo menos, muitas vezes eu não consegui pensar em possibilidades. Então, eu entendi que muitas vezes eu não sou capaz de sonhar tão alto quanto a minha vida acaba me levando, através dos erros que eu cometo. Então, por isso que hoje em dia eu não fico mais tentando, não sempre, mas eu não fico mais tentando controlar todos os meus erros, porque eu entendi que o que eu preciso saber é o que eu quero. E como que eu vou chegar lá, muitas vezes eu não sei, mas eu sei que eu preciso dar um passo, sabe? Eu sei que eu preciso dar um passo, e aí depois eu preciso dar outro passo, e depois eu preciso dar outro passo. E aí eu vou chegando, de alguma forma eu vou chegando perto desse lugar que eu decidi que era o que eu queria, ou no caminho eu vou descobrindo que, caraca, tem coisa muito melhor, sabe? Eu nem sabia que isso aqui existia, menina. Eu nem sonhava com isso. Mas agora eu sonho, porque descobri que eu gostei mais disso aqui. Eu tava sonhando baixo até eu descobri aqui que eu tava sonhando baixo. Mas vamos lá também, gente. Não estou dizendo... Calma lá, não estou dizendo para você sair fazendo o que der na telha porque vai dar num lugar lindo e mágico, não, tá? Vamos ter o senso. Você ser corajosa não significa você fazer as coisas assim sem pensar. Na verdade, a coragem ela vem muito junto com o medo, porque o medo é uma proteção, gente. O medo é uma proteção do nosso cérebro. Você ter medo significa que você está analisando os riscos. Então você não está sendo uma inconsequente, tá entendendo? Se você não tiver medo de nada, é porque você nem parou para pensar. E é importante parar para pensar, gente. Qual que é o nome desse podcast aqui? Pensei aqui comigo. Então, vamos ter aqui o pensar. Pense aí com você antes de você fazer as coisas, para também, né? E depois vem falar, porque a Mavi falou que se eu me arriscasse ia dar tudo certo. Não vem com essa não. Calma lá, escuta o episódio direito. Não é isso que eu tô falando, não. Larga de ser doido. Agora, essa análise dos riscos também é uma capacidade que você precisa ter, igual a capacidade de adaptação. Eu, geralmente, analiso assim. Esses riscos aqui, eles vão me colocar em risco de vida? Eles me colocam de alguma forma numa situação de vulnerabilidade, de não ter onde morar, de não ter o que comer ou qualquer coisa assim? Não? Então, minha filha, vambora! Meio assim das ideias, tá? De vez em quando a gente tem que ser um pouco assim. Mas de vez em quando a gente também tem que pensar, ok, não é nada extremo, né? Como essas coisas que eu falei, mas podem ser coisas perigosas. Vamos também prestar atenção nisso, em analisar os riscos com muito cuidado, de preferência com aqui pessoas que te amam, pessoas que você sabe que você pode contar com a sabedoria delas. Fala com as outras pessoas e tal para analisar os riscos, principalmente quando o assunto for relacionamento. Porque assim, gente, a gente fica meio idiota quando a gente tá gostando de alguém. Vamos admitir? Vamos todo mundo admitir que é melhor. E idiota, gente, eu tô falando na brincadeira, mas existem vários funcionamentos do nosso cérebro que ficam diferentes mesmo quando a gente começa a se relacionar, quando a gente começa um relacionamento novo. Seu cérebro não está rodando normal, ele está rodando influenciado por uma
porrada de sentimento, por uma porrada de hormônios que vão te fazer enxergar que uma pessoa, muitas vezes, que nem é tudo isso, como, ah, meu Deus, o amor da minha vida, né? Então, vamos tomar cuidado, vamos trazer nossas amizades aqui, né? Amizades femininas, muitas vezes, né? Vamos lembrar aí do último episódio, que elas salvam a gente de muita coisa. Vamos lembrar? Agora, uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar com outras pessoas, principalmente com familiares, é que tem medo, gente, que nem é nosso. Às vezes a gente vai conversar sobre uma coisa com um pai, uma mãe, e essas pessoas vão trazer medos delas, que não tem nada a ver com a gente. Eles acabam projetando na gente os medos deles. Então, vamos dizer, eu falo pro meu pai, eu vou pular de paraquedas. E o meu pai, vamos dizer que ele morre de medo de altura. O que ele vai me falar, gente? Se ele não tiver essa capacidade de analisar que esse medo é dele, ele vai falar pra mim, filha, você tá louca? Você vai pular de paraquedas? Você tá louca, doida? Como assim você vai pular de paraquedas? É muito alto, filho, você vai morrer, não sei o quê. Medo é meu? O medo é dele. Mas se duvidar, se não tomar cuidado, o medo vira meu. Agora, você vai falar com essas pessoas, aí vamos torcer para elas não projetarem os medos delas em vocês, e se elas projetarem, você ter a sabedoria para identificar. Mais uma coisa também, gente, que é muito importante, é a gente saber se inspirar. Porque assim, gente, vou falar para vocês, de 30 dias do mês, tem 3 que eu tô boazaça, assim, que eu tô super de boa da cabeça. Sabe, que eu não tenho nenhum medo me afligindo, que eu tô assim super... Ai, que coisa linda, a vida é linda, vai dar tudo certo. Ai, tudo que eu quero vai dar certo, não sei o que. Eu tô super... Como é que fala? Delulu. Tem 3 dias do mês... Eu juro pra vocês, gente, não tô brincando. Tem só 3 dias no mês. Dependendo do mês, é só um que eu tô super de boa. É isso, não achem que só porque eu venho aqui e eu falo as coisas, eu sei lidar com tudo e aplico tudo que eu falo na minha vida, não. Mas quando eu aplico, dá super certo. Então, ó, sigam minhas dicas. Porque eu geralmente tenho razão, o problema é que eu não me escuto. Mas daí o porquê que é importante ter em quem se inspirar? Porque não é todo dia que você mesma vai conseguir se motivar. Não é todo dia que eu consigo. Muitas vezes eu preciso ver que tem mais 2 meninas fazendo a mesma coisa que eu e elas vieram de lugares muito parecidos que o meu, assim, sabe? E que elas estão ali todos os dias, passando pelos perrengues delas, mas elas estão ali continuando e tudo mais. Eu preciso me inspirar em outras pessoas, porque eu sozinha não me sustento. Eu sozinha não consigo sustentar todos os meus desejos, todos os meus sonhos, até porque eu sonho muito alto. Eu nunca quero uma coisinha assim, sabe? Eu sempre quero isso aqui e tal. E aí, às vezes, a vida parece muito longe desses sonhos gigantes que eu tenho. E eu preciso ver outras pessoas que estão ali, que já conquistaram ou que estão começando a conquistar e que são parecidas comigo, sabe? Para eu pensar, nossa, eu sei que a vida não é um morango, mas essa menina tá fazendo o corre dela. Se eu fizer o meu também, eu posso conseguir as coisas que eu quero, sabe? Claro que, gente, pelo amor de Deus, não estamos aqui trazendo discurso de meritocracia, de a sua vida depende do seu esforço, nada disso. Para com essa palhaçada. A gente sabe que a vida não é igual para todo mundo, mas a gente sabe que só a gente consegue salvar a nossa própria vida. Então, se a gente sabe disso, galera, a única coisa que a gente pode fazer é se movimentar. A vida é mais difícil pra gente, então a gente tem que começar logo. Porque senão não vai ter nada pra nós, entendeu? Senão realmente a gente não vai chegar a lugar nenhum. E assim, gente, entenda, é difícil pra caraca, sabe? Não é fácil, de verdade. Mas, novamente, só a gente pode fazer isso pela gente. Só a gente pode se colocar nos lugares, só a gente pode aprender. Caraca, o que eu tenho que esses Mauricinho não têm? É seu carisma? Bota seu carisma pra jogo. É a sua comunicação? Bota sua comunicação pra jogo. É porque você é foda em cálculos? Coloca seus cálculos pra jogo. O que não dá é ficar, mas
acho que não vai dar certo. Não vou nem tentar. Ai, mas aí eu acho que eu vou estar passando vergonha. Ai, mas aí não sei o quê. E aí, enquanto isso, tem o quê? Um monte de homem medíocre fazendo as coisas sem medo nenhum. Então, assim, vamos procura pessoas parecidas com você e parecidas mesmo. Busca a história delas, tá? Porque eu vi um vídeo esses dias de uma menina falando sobre como às vezes a gente olha algumas blogueiras que falam: ah, eu saí do CLT e não sei o que, tal, e a minha vida, gente, voou, sabe, depois que eu saí. E aí você vai ver, e as monas tudo são de família rica, tudo tiveram investimento de pai, de tio, de um monte de gente. Aí você fala: ai, querida, por favor, né, vamos se colocar na realidade. Só seja sincera. Só não fica criando historinha para pessoas que realmente não vão ter condições de se sustentar se elas saírem da porra do CLT. Falar: não, eu vou conseguir sim, porque a fulana conseguiu. Olha só, a vida dela é incrível, ela me falou que eu consigo, eu vou conseguir. E não é bem assim, né, galera? Mas ok. Então, se você conhece pessoas que se arriscaram, pessoas que você admira muito, pessoas que você acha o trabalho incrível e sabe que elas saíram lá, sabe, de Duque de Caxias ou de outros lugares periféricos, né? Se você conhece, comenta aqui o arroba dessa pessoa pra gente ter, pra gente se ajudar a ter em quem se inspirar de verdade, em pessoas que realmente estão construindo as suas coisas do zero, sabe? Comenta os arrobas aí, eu vou adorar ver e também vai ajudar outras pessoas a terem em quem se inspirar. Então, gente, foi uma luta pra gravar esse episódio. Então, se você sair dele sem curtir, eu vou ficar pessoalmente chateada, tá? Se você tá ouvindo pelo Spotify e ainda não avaliou o podcast, não esquece de dar 5 estrelas. Se você não for dar 5 estrelas, fique em paz, não precisa avaliar, tá bom? Não esquece de seguir o podcast ou se inscrever no canal do YouTube. E se você quiser ver se eu tô cumprindo com as coisas que eu tô falando, você vai lá nas minhas redes sociais, é @amavisantana. Eu posto lá o meu dia a dia, algumas reflexões um pouquinho mais curtas, né, do que o próprio podcast. E lá também tem essa criança aqui, ó. Essa salsicha mais linda do mundo. Bafuda pra caramba, se você não tá vendo, se você tá só ouvindo, tem uma salsicha. Ó, vou fazer descrição de áudio. Uma salsicha pretinha com marrom caramelo, coisa mais linda do mundo, que é o amor da minha vida. Ela tem um bafo fedido que só, meu Deus do céu. Mas ela aparece muito lá no meu perfil, tá bom, galera? Se vocês quiserem ver ela. Agora tem outras coisas também, mas tem gente que me segue só por ela e tá tudo bem também. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima!